Primeiramente, boa noite, boa tarde, bom dia, paz do Senhor a todos. Hoje eu estarei, gente, falando de um texto que é muito debatido, e tem várias opiniões, e inclusive é um texto que é amado até por quem não gosta da Bíblia. Quem não gosta da Bíblia, obviamente, vai querer procurar uma contradição e acha nesta passagem uma possível contradição. Como há muitas interpretações, eu vou dar a interpretação que eu acredito ser a mais coerente com todo o texto sagrado. O texto é justamente Mateus 24, 34. Ele vai dizer o seguinte: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. A polêmica fica em torno de geração e o que seriam todas estas coisas. Quem não acredita na Bíblia vai dizer que Jesus errou. Geração está falando daquele período lá de Jesus, e todas estas coisas incluiriam, neste caso, a vinda de Cristo. Já a maioria dos cristãos vai dizer que geração não é geração no sentido de, de um período de 40 anos ou 70 anos, mas no sentido de raça. Então a raça de Jesus não passaria até que todas essas coisas aconteçam, e todas estas coisas seriam, neste caso, incluiria também a vinda de Cristo. Essa seria a interpretação, acho que, da maioria dos cristãos. Primeiramente, gente, dizer que geração não é geração é complicado, até mesmo porque, vamos pegar outro texto aqui, por exemplo, Mateus 1, 17. Olha: de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Aí fala que são 42 gerações. E aqui geração não é raça, não são 42 raças aqui, são 42 gerações. E é provável que a gente interprete geração no mesmo sentido que aqui. E os demais locais que Jesus fala do termo. Outro fato curioso, gente, é que, por exemplo, a interpretação de geração, tem gente que vai dizer que é 70 anos, com base no Salmo de Davi, que ele fala que a idade do homem, quando muito, é 70 anos, ou então com base na peregrinação, o povo peregrinou 40 anos. Então, tem gente que diz para dizer que é 70, tem gente que diz que é 40, mas independentemente, veja que curioso, no ano 70, ou seja, 70 depois de Cristo, Jerusalém foi destruída, curiosamente. Se você interpretar geração como 70 anos, vai dar certo. No ano 70, foi destruído. Se você interpretar geração como 40 anos, depois que Cristo falou isso aí, ele estava falando, obviamente, isso aqui no ano 30, no início dos anos 30, do ano 30 até o ano 70 vai dar 40 anos. Então, curiosamente, temos isso, a destruição de Jerusalém, que aconteceu no período de uma geração. Mas a questão fica o seguinte, mas já que geração parece que realmente é geração mesmo, a questão ficaria então, Jesus Cristo então não veio no ano 70, já, o que seria todas essas coisas? Acho que a polêmica ficaria aí. Esse texto, gente, ele tem uma estrutura muito parecida com Mateus 6. Veja, Mateus 6. E, curiosamente, por exemplo, vamos lá, Mateus 6, Mateus 6, 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Por exemplo, se um teólogo da prosperidade, ele vai ler isoladamente só esse texto. Só esse texto, e vai dizer que todas essas coisas aí seria tudo mesmo, busque carro, fazenda, Mas nós que temos um entendimento já aprofundado das Escrituras, a gente vai ler todas essas coisas, com referência ao que ele falou anteriormente, que começa mais adiante, não andeis pois inquietos, dizendo o que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitar de todas essas coisas. Então, é o costume dele. Ele fala o que comer, o que beber, o que vestir, e vai repetindo novamente, com a expressão todas essas coisas. Então, todas estas coisas, do versículo 33, são as mesmas do versículo 31, que são o que comer, o que beber e o que vestir.
Agora você vai ler, né, justamente Mateus 24, 34 com essa ótica, né? Ok. Se as mesmas todas essas coisas do versículo 33 seria a mesma do versículo 32, será que dá para você aplicar a mesma linha de raciocínio em Mateus 24? Acredito que sim. Deixa eu ver, tá aqui, ó. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Vamos ver o 33? Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Né? Ou seja, as mesmas estas coisas do versículo 34 seriam as mesmas, né, do versículo 33. E as mesmas do versículo 33 não pode, né, estar incluída a vinda de Cristo, justamente porque a vinda de Cristo ela está incluída em próximo às portas. Mas alguém poderia dizer, Ronilson, mas quem garante, cara, que ele está próximo às portas seja uma referência à vinda de Cristo, né? Aí você vai para os textos correlatos, gente. Vamos lá para os textos correlatos? Textos correlatos, Lucas 21. Lucas 21, né? Vamos lá, Cadê? Tá aqui. Ok, perfeito. Aqui. Ó. Assim também vós, quando acontecer essas coisas, né, sabei que o reino de Deus está perto. Então próximas portas e reino de Deus são sinônimos, né? Sabendo disso, que próximas portas e reino são sinônimos, então você já chega à conclusão, né, que já que todas estas coisas do versículo 34, né, são as mesmas do versículo 33, né, já que o Mateus 24 segue o mesmo padrão de Mateus 6, né, e as mesmas do versículo 33 não pode, né, ser a vinda de Cristo, porque a vinda de Cristo já está incluída em próximas portas, né? Então a ideia básica era, né, olha, quando você vê essas coisas, né, saber que o reino de Deus, né, está perto, né? Agora a chave é você entender o que seriam todas essas coisas, né? Todas essas coisas não pode ser a vinda de Cristo, porque já está a vinda de Cristo está à parte, né? Ele conta uma parábola, né? Aprender, pois, esta parábola da figueira, quando seus ramos se tornam tenros e brotam as folhas, saber que está próximo o verão é a vinda de Cristo, né? Igualmente, quando virdes todas estas coisas, né, sabei que ele está próximo, nesse caso, o reino de Deus, né? E o mesmo padrão, gente, começa aqui, ó, no início, viu? Vamos ler o início, gente? Aqui, ó. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Né? Ele está falando o quê? Da destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70. Que justamente é o que eu terminei de falar, né? O que eu falei no início, né, do vídeo. Né? Agora vamos lá, vamos para a resposta dele. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo, dize-nos quando serão essas coisas, né? Essas coisas está fazendo referência, nesse caso, à destruição de Jerusalém, né? E do templo, né? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então ele faz no mínimo 2 ou 3 perguntas, isso vai depender do intérprete, né? Ele pergunta quando acontecerá, neste caso, a destruição de Jerusalém e quando acontecerá, neste caso, a vinda de Cristo. Curiosamente, a mesma ideia aqui, ó, em Mateus 23, em Mateus 24, 33, né? Ele fala tanto da destruição do Estado judaico, quanto da vinda dele. Então, todas essas coisas, né, do versículo 34, é uma referência à destruição do Estado judaico, né? E não pode fazer referência, neste caso, à vinda de Cristo, porque todas essas coisas do versículo 34 são as mesmas do versículo 33, né? E as do versículo 33 estão separadas da vinda de Cristo, porque a vinda de Cristo está incluída em próximas portas. E, curiosamente, a destruição de Jerusalém aconteceu 40 anos depois, né? Período justamente de uma geração, né? Outro fato que corrobora, né, essa ideia é justamente o versículo 33, né? Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Então, se ninguém sabe, né? Mas se a vinda de Cristo estivesse incluída naquela geração, então todo mundo sabia. Não, a gente sabe sim quando é que o Filho do Homem vai vir, né? Daqui a 40 anos, né, o Filho do Homem vai vir, né? Mas o próprio Cristo deixa claramente que ninguém sabe, né, o dia da vinda dele, né? Então, com base nisso, a conclusão que chegamos, né, clara sobre os textos, é que todas estas coisas aqui sejam uma referência justamente à destruição, né, de Jerusalém, que é o início, né, da conversa. Né? Ele pergunta quando acontecerão essas coisas, né, e que sinal haverá da tua vida.
Então, gente, é só isso, né? Fiquem com Deus, gente. Essa é a minha opinião, né? Se você tiver uma opinião contrária, né? Ficaria muito feliz, né, em ver como vocês abordam essa questão. Fiquem com Deus, tá? A paz do Senhor a todos.